Nós terminamos então nosso livro, nosso estudo de João, e eu estava pensando sobre o novo assunto, quando eu me deparei com esse livro que está lá em casa, que a Nádia estava lendo, e nós começamos a estudar aos domingos sobre batalha espiritual. E aqui é bem uma continuação, a gente vai ver isso, mas quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente pensa de um inimigo lá fora atacando a gente. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas a gente imagina esse diabo, essa principado, essa potestade atacando lá fora para dentro. Que a gente precisa de um escudo para que ele não venha. Mas o inimigo, ele é astuto. Ele sabe que atacar de dentro para fora tem mais, digamos assim, mais eficácia. Ele é astuto, ele é alguém que quer nos confundir. E esse estudo fala exatamente sobre isso. Então é uma sequência boa, que nós falamos, né? Revestivos da armadura de Deus, mas a gente precisa entender melhor como esse inimigo age. E esse tema aqui, idolatria do coração, ele é um tema muito oportuno para nós, né? Porque quando se fala de idolatria, a gente pensa logo em adoração a imagens, ou no máximo a gente pensa que a gente, às vezes, amando muito uma coisa, nós estamos idolatrando aquilo. Mas nós precisamos aprender mais sobre este tema. Então hoje, nós teremos apenas, digamos assim, uma introdução. O livro mesmo, ele traz uma introdução ao assunto, e nós vamos fazer isso nesta noite. Primeiro conhecer aqui um pouquinho o livro, e depois trazer um pouquinho dessa introdução, de alguma aplicação, e terminaremos de novo conhecendo o livro. A repetição, eu acredito que ele é um fator importante para nós, tanto para o nosso conhecimento, não está certinho, tanto para o nosso conhecimento, como para que realmente a gente tome certas decisões sobre aquilo. Se você toma um recado uma vez só, né, e depois não é lembrado daquilo, a gente percebe que aquilo lá não tem efeito. Tanto que as propagandas são assim, né? Você recebe dezenas de vezes aquela informação, compre a mesma coisa, fala, não vou comprar, não vou, uma hora você compra, né? Então, se para as coisas ruins às vezes isso acontece, para as coisas importantes, para as coisas de Deus também. Eu costumo pensar que estudar livros é melhor do que ler livros, né? Aí entra naquela temática lá, né, Obed? Ler a Bíblia ou estudar a Bíblia também, né? Os dois são importantes, são necessários, mas é claro que você fazer um estudo aprofundado é muito melhor do que apenas fazer uma leitura. Então nós temos esse propósito aqui de estudar este livro, que é um livro pequeno, né? Os irmãos estão vendo aqui. Ele tem 70 e poucas páginas, mas tem uma grande parte de introdução, de outras coisas. É um livro pequeno que daria para a gente estudar em 2 semanas, vamos dizer assim. Mas agora, como a gente tem uma abertura, uma introdução, já ficaria em 3 semanas. Estendendo um pouco, nós vamos ficar aí um tempo maior. E é um livro que ele, vamos dizer assim, ele nos coloca dentro deste assunto, e aí esse tema idolatria pode ser estudado por muitos meses também, se a gente começar a buscar material e a estudar esse tema mais profundamente, né? É um livro curto, profundo, mas é um livro que ele traz o assunto assim e depois se vai, né? Então, a gente não quer se delongar muito. Felipe Fontes, acredito que os irmãos conhecem até pessoalmente. Ele é casado com a irmã da Anice. Como ela chama, os irmãos sabem? Não? A Anice, Nilce, do Carlinhos Teles. Ele é casado com a irmã
Danilce, que eu não me lembro o nome no momento. E ele mora lá em São Paulo, é um dos professores lá do Andrew Jumper, da escola lá, do Mackenzie. E é uma pessoa que tem se desenvolvido como palestrante, né, congressos como a Fiel e outros trabalhos, está sempre fazendo alguns tipos de palestra. Ele escreveu esse livro, primeiramente, com uma outra editora, e recentemente a editora Cultura Cristã, ela fez uma edição nova deste livro. Então vamos conhecer aqui o livro. O livro tem duas partes. A primeira parte tem como título lá, Conhecendo a Idolatria. A primeira parte do livro tem 3 capítulos. O primeiro capítulo, Idolatria, como a entendemos, como deveríamos entendê-la. Então, mostrando questão de definição, né? Conhecendo a idolatria. Segundo capítulo, da parte 1, a origem e as raízes da idolatria. Vai trazer lá a parte de Adão e Eva, né? A origem. A dinâmica e os efeitos da idolatria. Então, como ela vai posicionando, se transformando e trazendo uma coisa poderosa, ruim na nossa vida. Então essa é a parte 1. A parte 2 é enfrentando a idolatria. Então a parte 1 é uma parte de definição e a parte 2 é uma parte prática, enfrentando a idolatria, discernindo a idolatria, é no aspecto de você discernir a idolatria na sua própria vida, porque a idolatria é uma coisa difícil de definir, de discernir. Você fala, não, eu só gosto de futebol. Será que você gosta mesmo ou você está idolatrando o futebol? Então é uma definição que você tem que chegar nessa conclusão diante de Deus. E combatendo a idolatria, que aí é uma parte realmente prática. Certo? Vou repetir isso hoje ainda, e aí depois nós vamos falar parte por parte nesse estudo aqui. Ok? Uma frase de Felipe Fontes, logo na introdução do livro. Costumamos esperar que o encontro com Jesus nos transporte de um ambiente de conflito para um ambiente de conforto. Mas o que acontece de fato é que somos transportados de um lado para o outro, ainda dentro do conflito. Ou seja, nós somos, como cristãos, transportados de um ambiente de conflito para um ambiente de conforto. Mas dentro do ambiente de conforto tem conflito. Essa é a questão. Esse livro é sobre esta guerra, e ele pretende mostrar que ela não é travada apenas fora de nós, mas principalmente dentro do nosso coração. Então, a base aqui, o início, ele vai trazer essa questão. Estamos em guerra, indiscutivelmente há uma guerra. Há maldade, há conflito, há dúvida, há emoções que se vão para lá e para cá, e há uma grande luta. E mesmo que nós saímos daquela estação ou daquele momento ali de conflito para o conforto, ainda vamos ter esse conflito nas nossas vidas de uma forma diferente, mas vamos ter. Então, embora tenhamos inimigos de carne, a Bíblia diz que nossa maior luta não é contra carne e sangue. E aí nós temos lá Efésios 6:12, Efésios 6, de 10 a 11, né? Nossa luta não é contra carne e sangue. Depois ele fala, sede fortalecidos no Senhor, revestidos de toda a armadura de Deus. Nós lemos bastante essa passagem. Então o inimigo ataca de dentro para fora. Foi o que eu falei há pouco. Basicamente a gente pensa no inimigo que ataca de forma externa, mas nem sempre nós percebemos que o inimigo ataca dentro do nosso coração, é dentro da nossa vida. E aí nós temos a natureza pecaminosa. E ele chama algumas vezes no livro de inimigo ignorado, que é o maior problema, é você ignorar o inimigo. O inimigo está do seu lado, o inimigo está dentro de você e você não percebe.
Lembra que eu falei domingo? Melhores pessoas. Aí a gente chega no meio do ano e às vezes, se a gente está levando a sério o tema, a gente começou a descobrir o quanto nós somos piores. É complicado isso, não é bom de ouvir esse tipo de coisa, né? Conhecer a si mesmo, você vai conhecer os seus pecados. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da luz, e mais nós temos essa condição de enxergar aquelas trevas, aquelas sombras, aquelas coisas que chamamos, entre aspas, de pequenas, mas que começam a nos incomodar, porque nós estamos próximos da luz, próximos da verdade. Então, aqui, esse inimigo ignorado, o inimigo que não está à sua volta, mas em seu íntimo, você é o seu mais perigoso e destrutível inimigo. Nós temos lá em Colossenses 3, uma palavra, verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Esse texto de Colossenses, ele começa dizendo o seguinte, 3:1, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. E esse é o princípio. Ou você adora a Deus pensando nas coisas lá do alto, ou você adora outra coisa qualquer coisa aqui da terra, pensando e vivendo para essas coisas lá do alto. Fugi da idolatria, fazei morrer a vossa natureza terrena. E aqui vai uma questão, né? Às vezes nós queremos medir a nossa espiritualidade pelos nossos atos que nós praticamos em relação às boas obras. Nós dizemos assim, mas nós até fazemos tantas boas coisas, sou uma pessoa boa. No início do livro, Filipe, ele conta, né? Nasci na igreja, fui criado na igreja, e nunca vivi no mundo, nunca fui daquele de sair, de praticar certas coisas, né, que a gente rotula como grandes pecados. E aquilo, ele diz, né, que ele achava-se superior aos outros, até que ele se deparou com esse tema e começou a perceber o quanto o seu coração, mesmo praticando boas obras, poderia estar distante de Deus na sua vida. E aqui, quando a gente pensa, né, na questão da nossa vida com Deus, né, a nossa vida com Deus, ela é além dessas questões aqui, digamos assim, das coisas que nós praticamos. A vida com Deus, ela está no nosso coração, a intenção do coração que Deus vê, e não apenas nos atos que nós praticamos. Por exemplo, você tem um texto como Mateus 5:20, quando Jesus diz, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E o que ele está querendo dizer? Escribas e fariseus praticavam muitas boas obras. Como a gente vai chegar perto de tantas boas obras como eles praticavam? A única forma não é na quantidade, é praticarmos as coisas realmente de coração, porque eles praticavam aquele tanto de boas obras, mas eles eram maus no seu coração. Então essa é a ideia que é trazida aqui, né? Nós temos uma outra passagem que diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui a gente percebe esta questão da intenção, né, do amor, né? Ou eu amo a Deus, ou eu amo o mundo. E mais uma vez, as boas obras, eu tenho uma intenção, eu estou tentando não brigar, eu estou tentando não fazer isso. Você está tentando mudar uma coisa externa, mas para que você consiga, primeiro você tem que mudar interno.
E aqui é a grande resposta. Mas por que eu tento? Eu estou tentando ser melhor, mas eu não consigo. Porque você está tentando fora. E a boca fala o que o coração está cheio. Aqui a gente pode até dizer, a árvore dá um fruto conforme ela é, a árvore, conforme onde ela está plantada, quem ela é, o que ela é. Então, se nós estamos dando maus frutos, é porque nós não estamos sendo essa árvore boa. E nós precisamos trocar o quê? O que está dentro, no coração. Idolatria do coração, o inimigo ignorado. Ainda na introdução, ele traz essa questão: o ser humano é um adorador por natureza. Aí a gente vai entrando já devagarzinho no tema em si. Criado à imagem e semelhança de Deus, só temos sentido e significado na vida, na nossa existência, ao adorar a Deus e ao refletir o Criador, a viver conforme aquilo pelo qual nós fomos criados. Qual que é o sentido da nossa vida? É adorar a Deus, é servir a Deus, porque nós somos criados para isso. Todos nós somos adoradores. Aí vem a questão. Com a rebeldia, o nosso estado de rebeldia, nós nos afastamos do Senhor. O ser humano se afastou de Deus. Ele deixou de procurar sentido para a vida? Não, ele continua procurando sentido. Ele deixou de ser um adorador? Não, mas a sua adoração ficou deformada. Procurou encontrar sentido para a vida adorando a si mesmo. Nós vamos ver isso lá no Adão e Eva, no primeiro capítulo. Seus desejos e sonhos, bem como alguns outros elementos da criação, em vez de cultuar o Criador. E ao fazer isso, ele se revelou um idólatra. Sua vida passou a se conformar à imagem do objeto de sua adoração. Uma das questões que ele vai trazer para nós, e talvez a gente nunca tenha pensado nisso profundamente, é que a idolatria é um pecado de todos nós. E que a idolatria é algo que, digamos assim, é um tema como que central na Bíblia. É um dos assuntos centrais no sentido da refutação da idolatria. Nós vamos ver várias passagens falando sobre a questão da idolatria. Paulo define aqui idolatria como mudar, o ato de mudar. Mudar o quê? A glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deixar de adorar e de dar glória ao Deus que é incorruptível, que é santo, que merece toda a honra, todo o louvor, para adorar a criação, para adorar aquilo que é o próprio mundo corruptível, o próprio homem e assim por diante. O Catecismo de Heidelberg diz, respondendo à pergunta 95 aqui desse catecismo, né, sobre adoração, ele diz: adoração, ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado, porque não é só no lugar, é ao lado, né? Deus e mais alguma coisa, do verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Ter ou inventar, essa aqui eu achei interessante, a ideia de inventar, né? Calvino diz que o coração do homem é o quê? Uma fábrica de ídolos. Não é só um não, né? Tem muito ídolo. E quando não tem, a gente inventa um novo, uma nova coisa, uma nova mania,
uma nova coisa que vai nos atrair. O ídolo acaba sendo um substituto de Deus, e o idólatra espera que ele conceda aquilo que somente o verdadeiro Deus pode dar. Você adora a Deus porque você tem prazer e você sabe que Deus vai te responder, vai te preencher. Depois do pecado, o vazio fica. E quando nós não alcançamos a Deus, quando nós não adoramos a Deus, nós tentamos preencher o vazio com qualquer outra coisa, na esperança de que esta coisa preencha o vazio que nós temos. Olha como é um tema importante. O que te traz alegria? O que você pudesse fazer agora que vai te dar a realização? Como a gente responde isso? O pastor começou o sermão assim, depois lá para frente ele fez novamente a pergunta. Talvez a nossa resposta seja, tem um carro parado aí para me levar direto para o aeroporto, para eu passear, ou eu queria agora um jantar maravilhoso, tal. Qualquer resposta que não seja, eu gostaria de estar na presença do Senhor, pode ser um grande indício do que o nosso coração está tensionado a buscar é a idolatria, e não a Deus. Porque buscar é o Senhor em primeiro lugar. Como é difícil, não? O que nós ansiamos? Quais são os nossos sonhos? Essa pergunta sempre vem, né? Qual é o seu sonho? Meu sonho é estar na presença do Senhor. Agora é fácil responder, né? Mas quantas vezes nós estamos alimentando sonhos idólatras? Algo que venha nos preencher. E preenche. Não, tanto que você vai ter um outro sonho depois, né? Porque aquilo já não deu mais certo. E olha como o tema vai se mostrando profundo. O mais sutil de tudo isso é que ídolo não é formado apenas de coisas más. Até mesmo aquilo que é bom pode competir com Deus se dedicamos a isso o amor que deveria ser direcionado ao bendito Senhor. Por exemplo, filhos são bênçãos de Deus para os seus pais, mas é possível que eles se transformem em ídolos e se forem mais amados do que aquele que os concedeu. Eu vi um pastor citando um texto que diz, dá-me filhos, senão eu morro. Foi Ana que falou isso, Nádia? Dá-me filhos, né? Dá-me um filho. E às vezes a gente coloca diante do nosso coração algo assim tão grandioso que está no lugar de Deus. É possível que eles se transformem em ídolos. Semelhante, o trabalho é uma dádiva do Criador e o sucesso, um alvo a ser perseguido. Todavia, se alguém se revela um workaholic, aquele viciado em trabalho, a dedicação se transformou em adoração e o que era bom se transformou em objeto de idolatria. Terminando essa parte, para a gente só voltar a repetir a primeira parte, a idolatria, digamos aqui, enfim, é um amor desordenado. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma das mensagens que eu vi do Felipe na internet, ele lembra aquilo que a gente às vezes esquece ou talvez não pensou dessa forma. Para você se enxergar, você precisa de um espelho, porque fomos criados para fora, para amar ao nosso próximo, para amar a Deus. Só que a gente parece que passa muito tempo no espelho, né? Olhando para dentro, para o eu. E aí que está o grande problema. Um amor desordenado. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e aí eu esqueço de Deus, esqueço o próximo e busco primeiro o eu.
A devoção que deveria ser dirigida a Deus é direcionada a outra pessoa, desejo, elemento, atividade e assim por diante. Eu vou passar rapidamente aqui. Vamos estudar então o livro Idolatria do Coração. Se alguém quiser comprar, tem lá na editora Cultura Cristã. Eu também comprei o e-book na Amazon. É o livro digital. Você pode fazer isso também, se quiser. O livro são 2 partes apenas. A primeira parte, conhecendo a idolatria. E aí o Felipe diz, por que tanto espaço para definição, né? Quase metade do livro, ou mais da metade do livro, definindo a idolatria. Porque a gente precisa conhecer o inimigo. Que a gente precisa conhecer para enfrentar. Ele fala a respeito de que a idolatria, a gente às vezes vê a ponta do iceberg. Eu sei, eu já ouvi esse conceito de que a idolatria não é só ao ídolo. Tá, mas às vezes a gente sabe, mas não sabe tanto não. Então, conhecer. Porque a idolatria é um pecado mal compreendido, eu preciso conhecê-la, né? E eu preciso conhecê-la porque mal compreendido no aspecto de que a gente tem uma definição errada, muitas vezes clara. Sabe quando você tem aquela definição direta? A idolatria geralmente a gente fala da adoração de imagens, né? Ou idolatria, a gente pensa numa coisa externa. Mas precisamos assim conhecer. A parte 2 aqui, enfrentando a idolatria, são os 2 capítulos, discernindo a idolatria e combatendo a idolatria, algumas sugestões para combate da idolatria. Nesse objetivo final é que o leitor tenha entendimento mais bíblico a respeito da idolatria e que seu enfrentamento seja conduzido por meio desse entendimento, uma visão mais aprofundada da relação com Deus e da vida cristã. Nós vamos terminar, irmãos, depois a gente vai ter mais uma oportunidade para estudar. Ezequiel 11:19 diz, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nosso desejo é que Deus esteja trabalhando no nosso coração, para que nós estejamos buscando mais ao Senhor, e deixando de desviar, né, do Senhor, com coisas que não agradam ao Senhor.